Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar sobre os milagres de Jesus, mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. A vida, muitas vezes, se parece com um mar agitado. Um momento de calmaria pode ser seguido por uma súbita tempestade. Os ventos mudam, as ondas se levantam e o coração se inquieta. É nesses momentos que mais precisamos lembrar de uma das cenas mais poderosas e emocionantes da vida de Jesus, quando ele andou sobre as águas para encontrar os discípulos no meio da tempestade. Essa história, narrada em Mateus 14, 22, 33, é mais do que um milagre sobrenatural. É uma mensagem viva e profunda sobre fé, medo, confiança e a presença de Deus nas horas mais difíceis. O barco na tempestade. Imagem da nossa alma inquieta, os discípulos estavam em um barco no meio do mar, enfrentando fortes ventos e ondas que ameaçavam virá-los. Jesus, por sua vez, estava orando sozinho no monte. Quando tudo parecia escuro e incerto, Jesus veio ao encontro deles caminhando sobre as águas. Essa imagem é poderosa. Ela nos mostra que não importa quão longe estejamos ou quão fortes sejam os ventos contrários, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele não é impedido pelo mar revolto, pela escuridão da madrugada ou pelo medo que paralisa. Ele vem. Ele sempre vem. Quantas vezes já estivemos como aqueles discípulos, navegando pela vida, fazendo o que é certo, mas ainda assim sendo surpreendidos pelas tempestades, dores inesperadas, diagnósticos difíceis, perdas que nos arrancam o chão. Nessas horas, o coração grita: Senhor, onde estás? E a resposta vem suave, mas firme: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus caminha sobre o que te assusta. Jesus não apenas apareceu. Ele veio andando sobre as águas, o mesmo mar que amedrontava os discípulos, o mesmo elemento que simbolizava perigo e morte. O que era ameaça para os homens estava debaixo dos pés do Mestre. Isso nos ensina algo profundo. Jesus tem poder sobre tudo aquilo que nos assusta. Nada está acima dele. As ondas não o vencem, o vento não o empurra, a escuridão não o detém. Aquilo que parece nos destruir é o caminho por onde ele vem nos salvar. Pedro, e a fé vacilante Pedro, impulsivo e cheio de fé, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus responde apenas com uma palavra: venha. Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Sim, ele andou sobre as águas, um ser humano comum, sustentado pela fé no Filho de Deus. Mas, ao sentir o vento forte, Pedro teve medo. E quando o medo entrou, a fé saiu. Ele começou a afundar. Quantas vezes já fomos como Pedro? Começamos confiando, mas ao olhar para as circunstâncias, perdemos o foco em Cristo. E o medo nos faz afundar. A boa notícia é que, mesmo afundando, Pedro gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Não importa se sua fé é pequena. O que importa é para quem você clama quando está afundando. A mão que nunca falha ao momento em que Pedro é resgatado nos lembra de uma verdade eterna. Jesus nunca deixa seus filhos afundarem sozinhos. Ele sempre estende a mão. Sempre. Mesmo quando duvidamos, mesmo quando temos medo, mesmo quando afundamos, ele está lá com a mão estendida. E ao entrarem juntos no barco, o vento cessou. Aquela tempestade violenta se calou. O caos virou paz. E os discípulos, tocados pelo poder e pela presença de Jesus, adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uma lição eterna. Essa história nos ensina que nem toda tempestade é sinal de ausência de Deus. Jesus vê, conhece e caminha em direção aos seus filhos, mesmo no meio da escuridão. A fé nos sustenta sobre o impossível, mas o medo nos faz afundar. A mão de Jesus está sempre pronta para nos levantar. No final, tudo o que enfrentamos nos leva a uma revelação mais profunda de quem Ele é. Quando sua vida estiver como aquele mar, se hoje você sente que está no meio de uma tempestade, lembre-se desta verdade. Jesus ainda caminha sobre as águas. Ele ainda vem ao seu encontro. Ele ainda estende a mão.
Talvez você esteja cansado, aflito, lutando com suas forças para manter o barco da sua vida em pé. Mas há um Salvador que não apenas te vê, mas vem até você. E mesmo que você esteja afundando, basta um grito: Senhor, salva-me! E Ele responderá sem demora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E onde há fé, ainda que pequena, há milagres esperando para acontecer. Confie em Jesus e alegre-se. Ele ainda acalma as tempestades. A vida pode ser dura. Tempestades vêm sem avisar, nos pegam desprevenidos e muitas vezes nos fazem sentir sozinhos, perdidos, com o coração apertado. Mas existe uma verdade poderosa que nos dá esperança. Jesus está conosco e Ele ainda acalma tempestades. Na Bíblia, há uma passagem profundamente tocante em Mateus 14, 22, 33, onde Jesus vai ao encontro de seus discípulos andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Esse momento não foi apenas um milagre, foi um chamado à confiança, à fé e à alegria mesmo quando tudo parece estar fora de controle. E essa mensagem continua viva hoje. Jesus continua a chamar: tenham coragem. Sou eu, não tenham medo. A tempestade não é o fim, os discípulos estavam em um barco, obedecendo a Jesus. Mas mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade. Isso nos mostra algo muito importante. Seguir Jesus não significa viver uma vida sem lutas, mas significa nunca enfrentá-las sozinhos. A tempestade não era um sinal de abandono, mas um cenário para revelar a presença gloriosa de Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando algo difícil, uma dor, uma perda, um medo. Mas saiba disso, a tempestade não é o fim da história. Jesus está vindo até você, mesmo que você ainda não o veja claramente. No meio do medo, ouça a voz de Jesus. No meio das ondas e do vento, os discípulos ficaram com medo. Quando viram alguém caminhando sobre o mar, pensaram ser um fantasma. O medo distorce a realidade. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu. Não tenham medo. Essas palavras ecoam até hoje. Jesus não grita, Ele fala. E sua voz traz paz. A alegria verdadeira começa quando conseguimos reconhecer que mesmo na tempestade, não estamos sozinhos. O Senhor do Universo vem até nós com amor e autoridade, acalmando nosso coração com sua presença. Jesus chama você para confiar. Pedro, impulsivo e cheio de fé, pediu para ir até Jesus caminhando sobre as águas. E Jesus o chamou: venha. Esse convite é para mim e para você também. Jesus continua nos chamando para confiar, mesmo quando parece impossível. Ele nos chama a sair do barco da dúvida, do medo, da ansiedade e dar passos de fé em direção à paz verdadeira. Você não precisa ter fé perfeita, basta um coração disposto. Pedro teve fé para andar, mas também teve medo e começou a afundar. E o que Jesus fez? Estendeu a mão e o segurou. Ele não condena quem tem medo, ele socorre, ele sustenta, ele salva. A alegria de quem confia confiar em Jesus não é fechar os olhos para os problemas, mas abrir os olhos para quem Ele é. O Deus que caminha sobre as águas, o Salvador que estende a mão, o Senhor que transforma o medo em louvor. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. E os discípulos maravilhados adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Essa adoração veio depois da tempestade, depois do socorro. Quando experimentamos a fidelidade de Jesus, quando sentimos Sua mão nos levantar, é impossível não nos alegrarmos nele. A alegria cristã não depende de circunstâncias, mas de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, nosso porto seguro, nossa rocha inabalável. Em um mundo instável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um convite para você hoje. Jesus está te convidando a fazer o mesmo que Pedro fez: confiar. Talvez sua vida esteja como aquele mar, agitada, barulhenta, incerta, mas Jesus está mais perto do que você imagina, e Ele te diz: venha, confie em mim, eu estou com você. Você pode escolher viver com o coração pesado ou pode entregar seu medo nas mãos daquele que tem poder sobre tudo. Você pode permanecer paralisado pelo que te assusta,
ou pode se alegrar porque existe um Deus que vem ao seu encontro e acalma o vento só com sua presença. A verdadeira alegria não está na ausência de lutas, mas na certeza de que Jesus está no barco da sua vida. E quando Ele está presente, a tempestade vai passar. Uma nova esperança, se você se sente fraco, cansado, como se estivesse afundando, clame por Ele. Basta um sussurro: Senhor, salva-me. E Ele virá. Ele sempre vem. E mais do que te resgatar, Ele vai te ensinar a caminhar com fé, com coragem e com alegria. Jesus te ama. Ele vê a sua luta, ouve o seu clamor e quer te dar paz no meio da confusão, esperança no meio do caos e alegria que não depende das circunstâncias. Alegre-se, Ele está com você. Receba essa palavra no seu coração. Você pode confiar em Jesus. Ele está vindo ao seu encontro. Ele ainda acalma o mar. Ele ainda chama pessoas comuns para viverem o extraordinário. Ele ainda salva, cura, restaura, consola e dá alegria onde antes havia medo. Alegre-se. Mesmo que os ventos soprem forte, o Rei dos Reis está ao seu lado, e com ele no barco, a tempestade sempre vai passar. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.